Você que está de pé, se assente e já prepare a sua Bíblia em Ezequiel 8. E você que for achando aí, vai se colocando de pé. Em reverência ao Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Em Ezequiel, abra aí, Ezequiel 8:6, Ezequiel 9:3, 10, 19, 11, 23. Nós vamos ler todos os 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá o primeiro. Ezequiel 8:6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. 9:3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. 10:19. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à estrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. 11:23. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite. Pai, por tudo que já foi feito aqui até agora. Pai, mais uma vez convidamos, ó Pai, o Teu Espírito Santo para estar, ó Deus, na nossa vida, sela a nossa mente, sela o nosso coração. Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar, ó Deus, e trazer a diferença, Senhor, nas nossas vidas. Pai, que possamos ser transformados, ó Deus, pelo Teu poder nesta noite. Eu declaro a Tua igreja abençoada. Amém e amém. Podeis assentar. Nesta noite eu quero estar compartilhando com os irmãos sobre chaves para hospedar a presença de Deus. Então vamos falar de 3 chaves para hospedar a presença de Deus nas nossas vidas. A primeira chave é evitar todo tipo de idolatria. Nós já ouvimos sobre isso aqui durante o decorrer da semana que estivemos aqui. Toda idolatria te afasta da presença de Deus. Ele jamais dividirá você com alguém. E Ele não aceita concorrentes. Deus jamais aceitará concorrentes ou dividir você com alguém. Em nosso coração há um trono que só pode ser ocupado por Deus. A idolatria em seu sentido espiritual significa que Deus deixou de ocupar o lugar central na vida do homem. E aí Deus passa a ser segundo plano nas nossas vidas. Tudo está em primeiro lugar. Menos a presença de Deus, menos a pessoa de Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. O ser humano acredita mais facilmente em coisas visíveis do que num Deus invisível. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Os idólatras não entrarão no reino de Deus. Então a idolatria é pecado de desprezar o próprio Deus. Repita comigo. A idolatria
é pecado de desprezar o próprio Deus. Quais são as consequências da idolatria? Levar à corrupção, levar para a vergonha, provocar o Senhor, é atividade de ignorantes, impede Deus de ouvir, a pessoa começa a acreditar, crer em mentiras e traz a ira de Deus. Isso é idolatria. No texto que lemos, o profeta Ezequiel declara que a idolatria estava expulsando a presença do Senhor daquele lugar. E Deus jamais gostaria de se afastar do meio do seu povo. Deus, ele se afasta com tristeza, mas não fica onde existe a idolatria. E o que aquele povo estava fazendo? Idolatria. Eles estavam idolatrando. Deus sempre chamou o seu povo para o arrependimento, para que a sua glória voltasse para o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava em meio à idolatria, estava em meio ao pecado, estava em meio à destruição. E Deus volta e pede para que o povo se arrependa. Para que o povo se arrependa. Nos 3 primeiros séculos, a presença de Deus era fortíssima. Mas novamente a idolatria entrou no século IV e V. E a presença e o poder de Deus se foram. Constantino, imperador romano e líder espiritual, abriu as portas para a idolatria e o homem se colocou no lugar de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, diz assim, Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, a primeira chave para nós hospedar a presença de Deus na nossa vida é evitar todo tipo de idolatria. Repita comigo, evitar todo tipo de idolatria. Segunda chave aí, estabelecer a santidade. E nós falamos sobre isso também no decorrer desta semana. Santidade. Muitas pessoas colocam condições para Deus, pensando que pode negociar com o Senhor. Pensam que primeiro devem receber a bênção para depois mudar de vida. Contudo, Deus não é o nosso empregado. Fala para o seu irmão, Deus não é o seu empregado. Não podemos dizer o que Ele deve ou não deve fazer. Jamais. Nós é que devemos obedecer primeiro a Deus para depois receber a bênção de Deus. O motivo porque faltam muitos milagres no nosso meio, o motivo porque faltam muitos milagres no meio da igreja é a falta de santidade. Ocupamos-nos muito com atividades do dia a dia, com emprego, casa, marido, filhos, lava, passa, cozinha, arruma. Nós estamos muito ocupados com atividades e temos pouca comunhão com Deus. Nós temos pouca vida de comunhão com Deus. Desejar os milagres primeiro, meus irmãos, é incredulidade. É incredulidade. Por quê? Porque a Bíblia não diz isto. O que a Bíblia diz? Alguém sabe? O que a Bíblia diz?
Desejar os milagres primeiro é incredulidade, pois a Bíblia não diz para os que creem seguir os sinais. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia fala em Marcos 16:17? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. E expelirão demônios, falarão novas línguas. Vocês estão perdidos aí na revista? Vocês se acham? A única coisa que podem fazer para que Deus nos abençoe é santificação. Santificar-se o nosso viver. Não imponha condições para Deus, meus irmãos. Não imponha condições para Deus. Santifique-se e os milagres serão simplesmente consequência. Santifique sua vida vigiando, orando e fugindo do pecado. Fale para o seu irmão, fuja do pecado. Fuja do pecado. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Fale para o seu irmão, santifique-se. A santidade não é algo aparente. Meus irmãos, ser santo não é algo para você mostrar para o seu irmão. Viver uma vida de santidade não é para mostrar para os outros. Viva uma vida de santidade, meus irmãos. A santidade não é algo aparente para mostrar aos outros, mas é algo que deve ser vivido para o Senhor. A santidade deve ser para que você mostre simplesmente para o Senhor. As pessoas recebem alguém que é santo quando esta pessoa vive em paz com os outros. Viva uma vida de santidade obedecendo a Deus, mantendo sua vida de oração em dia e nunca impondo condições para o Senhor, mas esperando sempre o seu milagre como consequência da sua fé. Pergunte ao seu irmão, você tem fé para esperarem no Senhor? A Shekinah de Deus demanda santidade. A Shekinah do Senhor demanda santidade. Deus só habita em ambiente santo. Deus só habita em ambiente santo. Muitos líderes são independentes e não honram e não respeitam nada. Não honra as festas santas, não honra pai e mãe, não honra seus líderes espirituais. E aí o que esses líderes perguntam? Por que a presença de Deus não se revela? Por que a presença de Deus não se manifesta? Fala para o seu irmão, por falta de santidade. A terceira situação para que a presença de Deus é o sacrifício contínuo de louvor e oração. Onde Deus é adorado, a sua presença vem e ali habita. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você que um homem santo se esforçará para evitar cada pecado conhecido e guardar cada mandamento revelado. Um homem santo se esforçará para ser como o Senhor Jesus Cristo. Um homem santo buscará mansidão, longanimidade, bondade, paciência, gentileza, controle da língua. Dará um bom testemunho, será muito paciente, tolerante para com os outros e também não se apressará em exigir os seus direitos. Um homem santo buscará temperança e autonegação. Lutará para mortificar os seus desejos carnais. Crucificar-se a sua carne com as suas tentações e lascívias. Fugir das paixões e controlar-se suas inclinações carnais.
sempre que elas manifestam. Um homem santo buscará misericórdia e bondade no trato com os outros. Um homem santo buscará pureza de coração. Um homem santo buscará humildade. E um homem santo buscará fidelidade e todos os seus deveres e relacionamentos. Você tem sido um homem e uma mulher santa? Pergunte para o seu irmão. Qual é a primeira chave para hospedar a presença de Deus na nossa vida? Irmãos, vocês estão aqui? Então olha aí na revistinha. Qual é a primeira chave para hospedar a presença de Deus na nossa vida? Evitar todo tipo de idolatria. Segunda chave: estabelecer a santidade. E a terceira chave? A adoração contínua. A terceira situação para mantermos a presença de Deus é o sacrifício contínuo de oração e louvor. Fale para o seu irmão: meu irmão, preste atenção na palavra. Não converse. Amém? Fala para ele, vira para frente. A pastora está lá na frente. Amém? Terceira chave: adoração contínua. Para mantermos a presença de Deus e o sacrifício contínuo de oração e louvor, nós precisamos manter esta adoração. A oração e o louvor faziam parte da vida diária dos crentes, lá no primeiro século. Meus irmãos, onde Deus é adorado, a sua presença vem e ali ela habita. Oração para não pecar contra Deus. Por isso você deve orar. Para vencer as tentações, para vencer as aflições, para terem mudanças. Você precisa ter tremendas mudanças na sua vida. Para que você precisa orar, meu irmão? Para o crescimento da obra de Deus na sua vida. Deus quer que oremos. Ele quer atender as nossas orações. Deus, Ele quer ouvir as nossas orações. Ele está interessado em te ouvir, meu irmão. Mas isso requer o que da sua vida? Obediência. Obediência a quê? A sua palavra. E um estilo de vida santificado. Sabendo que Ele escuta e responde, podemos deixar a decisão da resposta com Ele, amém? Amém. Na certeza de que sempre é certo, independentemente da solução que Ele vai nos proporcionar. Deus, Ele vai resolver. Deus, Ele vai trazer a resposta sobre a sua vida, amém? Uma adoração contínua depende da sua oração e depende do seu louvor. Louvor se refere ao ato de elogiar, exaltar, enaltecer, glorificar, aplaudir, bendizer, expressar admiração, relatar os méritos. Louvar está ligado ao elogio ou exaltação que damos a Deus, numa espontânea manifestação de alegria, meu irmão. Você vem à igreja do Senhor para louvar. Será que nós temos feito pelo menos um desses atos que significa louvar ao Senhor? A palavra de Deus para nós é a mesma. É a mesma palavra que Ele deu aos judeus. Abra aí, Êxodo 25:8. A palavra de Deus para nós é a mesma que Ele deu aos judeus. Em Êxodo 25:8. Lá fala: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E hoje, quem é o santuário? Pergunte seu irmão. E espera a resposta.
Quem é o santuário hoje, irmãos? Nós. A nossa decisão precisa ser de manter o fogo aceso. A nossa decisão precisa de manter o fogo aceso todos os dias das nossas vidas. A palavra de Deus nos fala que nós somos a luz do mundo. A chama de Deus precisa queimar, precisa arder nos nossos corações. Quando oferecemos oração e louvor contínua, estamos preparando um santuário para a presença de Deus. Se prepararmos o santuário, meus irmãos, você pode ter certeza que Deus virá. Amém? Como igreja precisamos clamar por um povo santo. Amém? Como igreja do Senhor precisamos clamar por um novo Pentecostes. Amém? Os apóstolos, eles compreenderam Pentecostes. Sabiam como entrar na bênção dos céus. Na bênção dos céus abertos. O Pentecostes diz respeito a 3 coisas. É receber de Deus a bênção da provisão abundante. Repita comigo. É receber de Deus a bênção da provisão abundante. É a revelação sobrenatural da palavra de Deus. É a libertação do seu poder e autoridade. É o derramar do Espírito Santo. E nessa noite, eu quero te convidar a santificar-se. Amém? É isso que Deus espera da sua vida. Nesta noite, coloque-se de pé. Tudo fica à nossa disposição quando o céu se abre. E é isso que nós vamos buscar nesta noite. A abertura dos céus sobre as nossas vidas. Deus está nos dizendo para nos prepararmos para os céus abertos do ano de 2014. Amém? É isso que Deus nos fala nesta noite. Você está preparado? Ou falta santificar-se ainda alguma coisa? Feche os seus olhos. Santifica-nos, Deus. Santifica-nos para ti mesmo, Senhor.